Bom dia. Bom dia. Estou muito nervosa, preciso desculpar o seu ocupado, já estou gelando um pouco. Eu vou apresentar um trabalho intitulado Economia Solidária e Base Comunitária nas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira do estado de São Paulo, e apresentado pela professora Thais Mascarenhas. Pode passar. Então, o título de localização, essa é a área que compreende o Vale do Ribeira, né, e mais especificamente os quilombos que eu estudei estão localizados no Vale do Ribeira do estado de São Paulo. A principal indicação para a realização desse trabalho foi a relação da economia solidária com o turismo de base comunitária e também com relação à cultura dessas comunidades. Dessa forma, pode passar. O objetivo geral é observar de que maneira a economia solidária e a cultura são trabalhadas em conjunto com o turismo de base comunitária nas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira de São Paulo, e os específicos são verificar as três abordagens, economia solidária, cultura e turismo de base comunitária, como fatores de desenvolvimento dessas comunidades, e observar a relação dos conceitos teóricos com a realidade das comunidades analisadas. Para trazer um pouco a realidade dessas comunidades, foram analisados três documentos elaborados pelo Instituto Socioambiental, que é o MONCIP, que trabalha na região, realizando estudos com relação aos recursos naturais e às comunidades tradicionais, em especial as comunidades quilombolas. Mas antes de entrar nesses documentos, os documentos trazem um pouco a questão do diagnóstico socioeconômico, as demandas dessas comunidades, e também mencionam o turismo. Antes de falar dos documentos, eu vou passar um pouco a revisão teórica. Inicialmente é trabalhado a economia solidária e o desenvolvimento local, e no geral as práticas solidárias visam proporcionar às comunidades melhoria na qualidade de vida e do ambiente local, promovendo assim o desenvolvimento daquela localidade. E esse verdadeiro desenvolvimento é aquele feito pela e para a comunidade, com base na ajuda mútua dos comunitários e da utilização mútua das atividades produtivas, dos meios das atividades produtivas, de tal maneira que todos se beneficiem da riqueza produzida. Uma das atividades que são utilizadas, que podem ser utilizadas, na verdade, em favor do desenvolvimento local, é o turismo de base comunitária. Eu não vou me estender, porque a Patrícia ontem já falou sobre o turismo de base comunitária, mas, em resumo, é só para retomar um pouco, ele é um segmento do turismo que focado na troca de experiências entre turistas e visitados, e também na valorização da comunidade. Pode passar. A revisão teórica também aborda a questão da cultura. O conceito utilizado para esse artigo foi o do Guerres, que define como um sistema de signos e significados criados pelos grupos sociais. Cada cultura possui um estilo próprio, e esse estilo é manifestado através das crenças, da língua, das artes e de tantas outras formas de expressão. E esse estilo acaba influenciando o comportamento dos indivíduos pertencentes àquele grupo. Essa pincelada sobre cultura é dada para falar um pouco sobre os impactos do turismo, que são tanto positivos como negativos, e também para entrar na questão das comunidades tradicionais quilombolas. Essas são 4 comunidades do Vale do Ribeira do estado de São Paulo, e é importante frisar que se trata de comunidades que possuem aspectos que as tornam singulares. Elas possuem sua própria organização formal e social, e também elas utilizam e possuem, elas ocupam e utilizam o seu território e os seus recursos naturais de forma consciente e segundo os preceitos da agroecologia, utilizando conhecimentos tradicionais. E daí, entrando mais nos documentos analisados, que esse foi o foco do trabalho realmente. O primeiro deles é a Agenda Socioambiental das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira. Esse é um documento de 2008, que contemplou o diagnóstico e as demandas dessas 14 comunidades quilombolas, E nesse documento é trazido que a principal atividade produzida é a agricultura, que é feita nas roças, principalmente nas roças de subsistência, com destaque para a banana, que é comercializada e também consumida e feita
irregulares, e também a cada 2 anos é feito um novo processo eleitoral para nova diretoria e presidência. A fiscalidade é fundamentada no espaço de uso comum, que é o território quilombola, que é gerido pela coletividade, e nele acontecem desde as atividades produtivas até as atividades de lazer, as manifestações culturais e religiosas. As principais demandas que foram apontadas pelas 14 comunidades é a adoção das medidas voltadas à melhoria da qualidade de vida e fixação dos jovens nas comunidades. E a partir dessa demanda foram elencadas estratégias livremente pelas comunidades. E 7 delas apontaram o ecoturismo e o turismo cultural, que inclusive com uma prioridade alta. Pode passar. O segundo documento analisado foi o relatório técnico do primeiro Encontro Nacional de Turismo em comunidades quilombolas. Esse foi um evento realizado no município de Registro, em 2010, e ele contou com participação de lideranças de quilombos provenientes de 9 estados brasileiros. E esse relatório vai contemplar percepções, debates e comentários dos participantes. É importante notar que nesse relatório os participantes eles passam, as reflexões deles são dadas por meio de experiências práticas com relação às influências do turismo, que vão desde o aumento de renda, o fortalecimento do pensamento coletivo, a elevação da autoestima, a promoção de lideranças jovens, de jovens lideranças, e a valorização cultural, e também ameaças como a introdução de drogas nas comunidades. Pode passar. Um ponto forte que foi colocado no relatório é a característica do turismo como fomentador da autogestão e da organização das comunidades, sempre preservando a autonomia e a gestão local. Como produto desse relatório foi redigida a carta aberta desse encontro. Essa carta demonstra que, muito embora o tema principal do evento tenha sido o turismo, essa carta vai chamar a atenção da sociedade para as questões como a articulação de territórios quilombolas e para a relevância da cultura quilombola na sociedade. O último documento analisado foi o encarte do Circuito Quilombola, que foi um projeto iniciado em 2011 e durante esse planejamento foi discutido bastante a questão do turismo de base comunitária. Hoje em dia esse circuito já está em funcionamento, ele foi iniciado, foram iniciadas as atividades no início desse ano. Ele contempla 7 comunidades quilombolas, sendo que são trabalhados atrativos gastronômicos, culturais e naturais nessas 7 comunidades, de forma bastante livre. Cada uma trabalha de acordo com a sua realidade e características. Por exemplo, nem todas as comunidades precisam trabalhar as 3 categorias de atrativos. E esse daqui é a capa do encarte e aquele é o logomarca do circuito. Então, só fazendo rapidamente, recapitulando um pouquinho, em 2008 na agenda é colocado que a diagnóstica socioeconômica dessas comunidades são elencados os problemas que são semelhantes, os problemas das 14 comunidades, e
geram a liberdade, a autonomia de elencar a estratégia que melhor se adequava à sua realidade. Então, durante esses anos, durante esses 4 anos, aconteceu um processo de amadurecimento e entendimento da prática do turismo de base comunitária, né, mediante conversa entre as comunidades, entre os comunitários, e isso formou uma rede de troca de conhecimento entre eles, que fortaleceu ainda mais essa ideia de desenvolver o turismo de base comunitária. Dessa forma, né, esse segmento passa a ser uma estratégia desenvolvida pela e para essas comunidades, né, e assim, eu queria frisar só que adotar o turismo como uma estratégia é percorrer um caminho cheio de bifurcações que envolve questões muito importantes e decisivas na comunidade, que vão desde a questão cultural até a questões sobre a sobrevivência mesmo da comunidade. Aí o meu colega pobre, né, turismólogo, que não deixa mentir,